Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Olá, está começando mais um programa Conexão Moderna, conectando o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento social. Aqui nós falamos sobre saúde, qualidade de vida, comportamento e trazemos bastante dicas para o seu autoconhecimento. E hoje, como convidados, teremos Rodrigo Cesari, ele que é neuropsicopedagogo e filósofo e escritor. E ele vem falar sobre a sua mais nova obra, Conhece-te a Ti Mesmo. E também teremos como convidada Gisele Azevedo Reis, ela que é consultora de recursos humanos e vem falar para a gente sobre o poder dos jogos cooperativos para o autoconhecimento. Quero aproveitar e mandar um abraço especial para Sérgio Renato, de Linhares, Espírito Santo. Um grande abraço, Sérgio. E fique com a gente agora que o nosso programa está começando. E hoje, na nossa casa, Rodrigo Cesari, filósofo, neuropsicopedagogo e escritor, vem falar para a gente sobre a sua mais nova obra, o Conhece-te a Ti Mesmo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Silvana, pela terceira vez. Muito obrigado pela oportunidade. E é um prazer estar aqui de novo com você, Silvana. O Rodrigo sempre traz temas assim bem interessantes e instigantes que leva a gente realmente ao desenvolvimento pessoal. E fala pra gente desse livro que está aí na área. Então, Silvana, esse livro, Conhece-te a Ti Mesmo, na verdade ele é o primeiro dos 3 livros que eu irei escrever. O objetivo desse livro, Silvana, é fazer com que o leitor desperte interesse em fazer processo de autoconhecimento. É uma leitura simples que tem como objetivo mesmo despertar esse interesse. Por quê, Silvana? Aquilo que eu chamo de condição básica para todos nós seres humanos, isso é uma busca humana, que é a busca pela felicidade, ela passa necessariamente pela busca de si mesmo. É inevitável, e eu cito no meu livro, Santo Agostinho, é inevitável citar a história de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho escreveu em sua obra chamada Confissões a história da sua vida em busca da felicidade. E ele buscou de várias maneiras a felicidade, Silvana. Em várias coisas erradas, em jogos, em prostituição, em drogas. E quando ele se descobriu, quando ele fez o processo de autoconhecimento, que ele voltou a olhar para dentro dele, é que ele percebeu onde de fato estava a verdadeira felicidade. Porque ele leva para uma dimensão muito mais transcendental, que ele descobriu o Deus que habita dentro dele, e descobrindo o Deus que é amor dentro dele, ele passou a se amar, a se respeitar, a se perdoar e a descobrir o verdadeiro sentido da felicidade. E muitas pessoas, Silvana, vivem como Santo Agostinho, buscando de várias maneiras a felicidade nas coisas, nas pessoas, no ter, no poder, no prazer. Fora de si. E acabam esquecendo de procurar isso que é uma situação básica para todos nós, seres humanos, dentro de si mesmo. Então esse livro é um convite para que a pessoa desperte a vontade de voltar a olhar para dentro de si. E ele já traz dicas de como que eu posso começar essa caminhada do olhar para dentro de mim? Traz sim. Inclusive, no último capítulo eu deixo como uma sugestão uma ferramenta para descoberta pessoal que eu acho fantástica. E essa ferramenta não é uma ferramenta que eu li em um livro ou que eu inventei. É algo que eu desenvolvi, com base na experiência daquilo que eu fiz e que me ajuda muito, que me ajudou muito. Hoje eu posso dizer que eu sou melhor, e não pronto e acabado jamais, mas eu sou um pouco melhor para mim mesmo e consequentemente para os outros, porque eu desenvolvi essa ferramenta. Eu não vou dizer, fica como dica que você adquira o livro, que você possa descobrir, porque a melhor maneira, Silvana, para a gente se dispor a fazer processo de autoconhecimento é a gente querer voltar a olhar para dentro de nós mesmos sobre elementos fundamentais que eu desenvolvo no livro, que é o amor e o perdão.
A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo sobre essas duas óticas fundamentais. Porque olhar para dentro de si por olhar, para se condenar, para se julgar, não é válido e é muito prejudicial para si mesmo. Mas é importante olhar para a sua própria vida e para a sua própria história sob a luz desses dois elementos. É preciso se amar, é preciso se perdoar, para que a gente se descubra enquanto seres também capazes de amar e de perdoar. Porque são elementos, Silvana, que nos fazem viver na sociedade e nos relacionar com as outras pessoas de maneira mais saudável. Ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. E descobrir o amor que você tem dentro de você é elemento fundamental para que você possa oferecer esse amor que existe dentro de você para as outras pessoas. E esse amor seria eu me amar primeiro? Exatamente. Eu me amar, aí quando eu me amo, eu consigo amar o outro. Isso. É inclusive bíblico, independente de religião, Silvana. A gente já até comentou, se eu não me engano, em outra oportunidade aqui no programa, que uma vez Jesus foi questionado sobre qual que era o maior de todos os mandamentos. E ele respondeu que é amar o próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor que eu tenho pelo próximo é sempre reflexo do amor que eu tenho por mim mesmo. E é esse o convite do livro, que a gente possa descobrir o amor que você tem por você mesmo. Porque enquanto a gente não fizer essa dinâmica de se descobrir, de se amar, de se perdoar, a gente nunca vai ser capaz de fazer isso com o mundo, com as pessoas. A gente vai viver numa sociedade mendigando amor, mendigando perdão. E o amor por si e o perdão para si mesmo é o mais difícil. E a gente falava numa entrevista anterior com uma outra convidada sobre a questão dos filhos, né? A importância de os pais olharem para si e mudarem em si para que essa mudança reflita nos filhos. Isso. E isso que você traz aí é fantástico. Exatamente. Como que eu vou dar amor para os filhos se eu não tenho amor por mim ainda? Então eu desenvolvo isso em mim para projetar diferente nos filhos. É mais ou menos nessa isso, Silvana. sequência. Nós pais, nós somos sempre espelho, sempre reflexo para os nossos filhos. A gente ensina muito mais através das nossas atitudes do que das nossas palavras. Os nossos filhos se espelham em nós. Quantos de nós não lembra que quando criança queria ser o que o pai é? Seja lá o que for, seja um professor, uma professora, um pedreiro, quer trabalhar na empresa que o pai trabalha, porque o pai é o ídolo do filho. Aliás, o filho quer ser aquilo que o pai é. E os filhos sempre refletem aquilo que a gente deixa como exemplo para eles. E é muito bacana, Silvana, dentro desse processo de autoconhecimento, a gente falar dos relacionamentos. Porque o relacionamento, Silvana, para que ele aconteça de maneira saudável, tem que ser um relacionamento entre duas pessoas que se conhecem, entre duas pessoas inteiras que querem caminhar juntas para a mesma direção. Então, a gente ouve muitas músicas, muitos poemas, poesias, novelas que falam e tratam as pessoas como metade da laranja, metade do limão, duas metades que se completam. É uma grande bobagem. A gente não é metade de ninguém. A gente precisa descobrir que você é um inteiro. E que junto com um outro inteiro, caminham junto para uma mesma direção. E só é capaz de fazer isso e ter consciência disso quem é seguro e conhece a si mesmo. Então, quantos relacionamentos começam de maneira errada e terminam de maneira errada? O namoro não é como deveria ser, porque eu digo, o namoro ele foi feito para acabar. Porque o namoro que não acaba hoje é o casamento que acaba depois. É o exemplo e os frutos negativos que ficam disso para os filhos. Então, o namoro é oportunidade não só para conhecer o outro, mas para que você possa se conhecer diante do outro. Porque ao perceber as dificuldades e a limitação do outro, você tem que ter consciência de si, ser seguro de si, a ponto de saber se é isso que você quer para a sua vida. Você conhece o outro. Então, o outro é sempre uma oportunidade para que a gente possa também se conhecer. O outro nada mais é do que o nosso espelho, onde a gente vê refletido no outro e através do outro também as nossas próprias limitações e dificuldades. Para que assim, Silvana, conscientes uns dos outros e conscientes de si, possam formar uma família consistente, que vão gerar frutos, filhos, e esses filhos vão ver na segurança dos pais, na segurança que os dois têm de si mesmos, um porto seguro para poder crescer de maneira saudável. Então assim, quanto mais inteiros os pais estiverem, mais eles conseguem contribuir para esses filhos. Com certeza. Até mesmo sem falar nada. Com certeza. Porque se os filhos observarem esses pais muito bem, isso aí já é importante para o desenvolvimento desses filhos. Exatamente. Eu lembro, Silvana, Incrível, né? eu lembro do meu pai, quando eu e meu irmão, quando a gente aprontava alguma coisa, o pai não precisava falar nada. Ele só olhava. E a gente já sabia que tinha feito errado.
O pai exercia sobre nós uma autoridade, mas não uma autoridade imposta, uma autoridade que ele conquistou. Como ele era o nosso modelo, o nosso exemplo, a gente não queria magoar o pai, a gente não queria magoar a mãe, porque eles eram para a gente um modelo. Então, o pai mostrava e ensinava através das atitudes dele. Eu trabalho no meu livro, Silvana, a questão da religiosidade, a questão da fé, que é fundamental para a descoberta de si também. Por que não acreditar na transcendência como um elemento fundamental que nos faz viver melhor na sociedade? E eu trabalho nesse livro, eu coloco, Silvana, uma experiência muito pessoal de fé que eu tive. Os meus pais me ensinaram a fé não impondo nada, mas através do exemplo deles. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Fez com que eu entrasse no seminário, fez com que eu exercesse as profissões ou aquilo que eu exerço hoje, fez com que eu me tornasse o que eu sou. Apesar de você parecer ser uma pessoa bem jovem, você já tem uma vivência bem bacana, né? Várias experiências. Eu saí bastante cedo de casa, com 14 anos, fui morar no seminário em Rio Negrinho, na cidade de Rio Negrinho, eu fiquei por 3 anos. Onde eu fiz não só ensino médio, mas o seminário me proporcionou isso, Silvana, curso e aprofundamento na questão pessoal, latim, relacionamento interpessoal, enfim, vários cursos que são próprios do seminário. Voltei para Brusque, fiz filosofia, fui para a comunidade Betânia, onde vivi uma experiência de ser formador humano. Isso ali na comunidade Betânia, quem não conhece o que é a comunidade Betânia, fala pra gente o que seria. A comunidade Betânia é uma casa que acolhe dependentes químicos, marginalizados, abandonados, e faz todo esse trabalho de resgatar valores e resgatar vidas na sociedade. Então ali eu acredito que foi uma experiência fantástica. Com certeza. Foi uma experiência, Silvana, em que na oportunidade a gente tem que aprender a lidar com o pior do ser humano. Não com o pior ser humano, mas com aquilo que existe de pior no ser humano. Porque as pessoas que chegam ali, que a gente chama de filhos e filhas, elas chegam por vontade própria, porque elas já chegaram no fundo do poço. Porque a droga, o álcool, a prostituição, já tirou tudo que ela tinha, inclusive a própria dignidade. Então a gente trabalha com um ser humano destruído, Silvana. E um dos grandes trabalhos que a gente faz na comunidade Betânia, que eu digo que a gente faz porque eu saí de Betânia, mas Betânia nunca sairá de mim, é exatamente devolver à pessoa, o filho, a filha, a capacidade de sonhar, a capacidade de se ter, a capacidade de se ver. A imagem do livro, Silvana, a capa do livro, ela é proposital. Em Betânia existe uma regra que os homens, todos os homens têm que todos os dias fazer a barba. Mesmo que não tenha, mas ele tem que fazer a barba. Por quê? Porque a dependência química tira da pessoa até a vontade de se ver, até a vontade de se olhar. E quando ela está fazendo a barba, quando ela está diante do espelho, ela está diante dela mesma. E não só no dependente, né? Quanta gente que a gente encontra por aí está nesse estágio. Exatamente. A sociedade, eu acredito, Silvana, vive uma busca desenfreada por questões na tentativa de preencher um vazio interior muito grande. É a história de Santo Agostinho. Muitas pessoas vivem a história de Santo Agostinho, tentam buscar preencher um vazio que tem e nem sabem que vazio é esse, de maneira errada, com coisas passageiras. E esse livro é um convite para que a pessoa possa voltar a olhar para dentro dela mesma. E aqui já traz alguma dica de como que a gente pode começar a preencher esse vazio? Traz sim, Silvana. Como eu citei anteriormente, no último capítulo eu deixo uma ferramenta para que a pessoa possa trabalhar e desenvolver essa questão do autoconhecimento. Então, ainda bem que eu já tenho Ainda bem que eu já tenho meu exemplar. Com certeza, presente para você, Silvana. E já está nas livrarias? Isso, já está à venda na livraria Saber. E através do WhatsApp, se eu puder deixar o contato. Sim, a gente coloca depois. Ótimo, é 98809-3906. Pode falar com a minha assessoria que a gente disponibiliza o livro também. Fantástico. Legal. E fala mais assim sobre essa caminhada do autoconhecimento e como que isso contribuiu lá na Betânia, na comunidade. Adoro esse trabalho. Legal. É importante, Silvana, a gente entender primeiro uma coisa. Nós somos frutos da nossa história. A gente é fruto de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que fizeram de nós e que nós mesmos fizemos de nós. Ou seja, como nos programaram, mais ou menos isso. Isso. Como nos condicionaram, por que não usar essa palavra? E muitas pessoas são escravas daquilo que fizeram dela.
e não tem, às vezes, vontade, capacidade, e até não sabem como dar o passo de fugir dessa crosta, dessa casca que foi criada ao redor dela. Ou desse rótulo. Ou desse rótulo. É preciso fazer com que a pessoa entenda ou se entenda, e eu gosto muito dessa palavra entender, que eu trabalho nesse livro também, porque é uma palavra que vem do latim que significa intendere, ou seja, entrar na tenda. O que significa entrar na tenda? Diferente de uma casa, a tenda não tem repartição, não tem divisão. Quando você entra na tenda, você logo percebe tudo que tem lá dentro. Entrar na tenda significa entrar na nossa história. Significa fazer um mergulho sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria história, não qualquer mergulho. Um mergulho sobre a ótica do perdão e do amor, para que a gente possa identificar os elementos que nos fizeram ser aquilo que a gente é, que fazem com que a gente age da maneira que a gente age. É importante tomar consciência disso, Silvana, porque tomar consciência da própria vida e da própria história, ou seja, fazer processo de autoconhecimento, é um passo importantíssimo para que a gente possa se libertar de muitas coisas que hoje nos aprisionam e que faz com que a gente tenha a caneta na mão, que a gente possa virar a página da nossa história e começar a partir de hoje, sobre a mesma ótica, um novo capítulo. É isso. Então, por que é importante o processo de autoconhecimento? Porque a gente passa a se ter nas mãos, a gente passa a olhar para a nossa tenda, para a nossa história e identificar elementos que precisam ser mudados e acrescentados à nossa própria vida. Então, seria mais ou menos assim, como se a gente assumisse as rédeas da nossa vida. Isso. Tem um capítulo que chama-se Ser Dono de Si, ou seja, dono de você mesmo. Eu costumo comparar como uma propriedade, como um terreno. Muitas pessoas possuem terreno, uma posse, mas não possuem a escritura do terreno. Fazer processo de autoconhecimento é você ter a escritura de você mesmo. Não basta você se ter, você precisa se possuir. Você precisa ser dono dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas ações. Você precisa se ter nas mãos. Adorei a metáfora de ter a escritura na mão. Porque muitas pessoas, Silvana, vivem com o seu terreno, que é o seu corpo, mas que não são possuidoras dele, porque não têm escritura. Ou seja, legalmente, moralmente, não são donas de si. Como é que a gente se torna? Como é que a gente tem a escritura da nossa própria vida na nossa mão? Fazendo o processo de autoconhecimento, voltando a olhar para dentro da gente mesmo. Fantástico. Vou ler esse livro com muito carinho, muita atenção. Já fiquei muito curiosa diante das coisas que você trouxe aqui pra gente e desejo a você muito sucesso. Silvana, muito obrigado. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de coração. Eu espero que esse livro possa ser para as pessoas e para os leitores um motivo de querer fazer processo de autoconhecimento e que as pessoas possam encontrar a felicidade onde elas ainda não procuraram de repente, que é dentro de si mesmo. Eu tenho certeza, porque você já tem a vivência disso e o que você traz aqui tem muito fundamento. Muito obrigada. Obrigado, Silvana, eu que agradeço. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. E a nossa convidada é Gisele Azevedo Reis. Ela que é administradora, especialista em desenvolvimento comportamental e vem falar para a gente hoje sobre os jogos colaborativos no desenvolvimento. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, Silvana, pelo convite, é um prazer estar aqui. Gisele, fala para a gente o que são esses jogos colaborativos. A gente tem usado cada vez mais na área de desenvolvimento e também na área de recrutamento e seleção jogos onde a gente consegue colocar os participantes em uma situação e perceber como que é a atitude deles naquele momento. E que tem sido muito bacana, Silvana, porque geralmente você vai na empresa, em recrutamento e seleção, em treinamento, as pessoas dizem, não, a gente não tem problema de trabalho em equipe. Não, mas aí faz um jogo e percebe realmente a essência, né? O que naquele local precisa ser trabalhado. Porque vem à tona todas as situações, né? Então é muito legal que todos têm que participar, colaborar para chegar a um resultado.
Então, só para entender, o jogo acaba revelando o comportamento daquelas pessoas no ambiente. Sim, é aí que está a grande sacada, né? No momento de jogo, no momento da dinâmica, como tem o desafio, a competição, todos nós adoramos uma competição, né? A gente vai lá e traz então a essência e aquilo que realmente precisa ser trabalhado naquela equipe. Então, só para entender, a Gisele, ela é consultora. E ela, juntamente com a parceira, elas ministram treinamentos e desenvolvimentos organizacionais para desenvolvimento de lideranças. Lideranças e equipes também, né? E aí, nesses desenvolvimentos, utilizam os jogos. Os jogos. Que são fantásticos. São fantásticos. Os jogos, eles trazem pra gente um grande cenário e as pessoas começam a cair algumas fichas, né? E dizer, sim, isso faz sentido também no dia a dia de trabalho, não foi só um comportamento aqui dentro de sala de aula. E ele também é muito legal como dica para as pessoas usarem recrutamento e seleção. Ao invés de na entrevista ficar só perguntando como que você age quando tem que trabalhar em equipe, como você age quando tem que negociar, aplica um jogo, uma dinâmica de grupo, que daí consegue perceber a pessoa naquela situação e como que foi. Que incrível, né? E acaba revelando mesmo. E revela, é muito legal. Tanto as coisas a desenvolver e quanto os pontos positivos e fantásticos daquela equipe que podem ser aprimorados. E que tipo de comportamentos assim acabam sendo, que aparecem nesses jogos? Depende muito de cada equipe, né? Então, muitas equipes, a gente estava há um tempo atrás em desenvolvimento com uma equipe, não, a gente é uma equipe fantástica, unida e no decorrer de todos os treinamentos eles não conseguiam concluir um jogo em equipe. Uau! Não dava, não vinha, não conseguia, não... Aí até um determinado jogo que a gente perguntou, pois é, gente, como é que é, né? Se vocês são uma equipe tão unida, por que não consegue aqui neste local fazer isso? O que está pegando? Eles disseram, não, lá no nosso local de trabalho também é. Também E aí começou a riqueza do desenvolvimento, deles se percebendo o quanto um influenciava no trabalho do outro. E aí sim começou a virar o jogo daquela equipe e ter resultados com isso. E aí então trouxe essa visão que a gente poderia chamar de visão sistêmica? Seria isso? Sim. A visão do sistema. Uma visão que eles conseguiram entender vivenciando, né? E com as pessoas questionando eles mesmo. E aí, como é que não é? Porque muitas vezes eu acredito que eu faço o meu melhor. Só que o meu melhor, às vezes, não é o melhor para você. E não é o melhor para o resultado da organização. E fala pra gente um pouquinho sobre esses jogos. Que tipo de jogos, assim, vocês utilizam? São vários, né? Então, você pega algumas metodologias, a gente participa de alguns congressos que trazem alguns jogos, né? E a gente utiliza Tangram, que é um jogo maravilhoso, muito conhecido, que para desenvolvimento é fantástico. Várias dinâmicas, construção de cidade, construção de torre e assim por diante, que eles precisam construir algo que eles conseguem vivenciar. Jogos simples, de lógica, que eles conseguem perceber, opa, não estou pensando fora do meu quadrado, estou pensando só aqui. É uma diversidade imensa e a internet hoje tem muito material e muito material bom que pode auxiliar as pessoas também. E também pode entrar em contato com vocês, né? Com certeza. Vocês também capacitam as pessoas para utilizar esses jogos? Também. A gente trabalha no desenvolvimento da equipe e das pessoas que querem treinar a partir disso. E enquanto empresa, quais são os ganhos quando eu contrato um treinamento que tem os jogos ou que tem esse tipo de desenvolvimento? O grande ganho é que o participante ele passa a ser um integrante da geração do conhecimento. Ele deixa de ser um coadjuvante e de ficar sentado esperando o que os outros falam. Ele ajuda a construir aquele conceito. E isso faz a diferença. Ele se sente membro, ele se sente dono daquilo. Ele sente que ele ajudou a entender qual que era o desafio da empresa. Ah, então gera comprometimento com as ações. Certeza. E aí é mais legal, né? Eu ir para lá do que escutar. Eu começo a ter que fazer ações e a partir daquele momento que eu percebi aquele comportamento, qual que é a ação que eu vou fazer para que aquilo comece a mudar? E no treinamento a gente alinha com essas pessoas. O que você vai fazer a partir deste momento? E eles assumem esse comprometimento, no próximo encontro a gente cobra aquilo que foi feito. Então é muito interessante porque ele passa a ser autor e não coadjuvante. Já amarra as ações como resposta daquele desenvolvimento. Isso mesmo. Fantástico, né? Fantástico. Aí o resultado é garantido. O resultado é garantido.
E que outro tipo de situações eu posso buscar esse tipo de ajuda? O desenvolvimento. Uma que você falou, desenvolvimento, a outra para recrutamento e seleção. Fantástico mesmo. E tem mais alguma outra finalidade que eu posso utilizar? Quando você não quer desenvolver, quer só integrar, também é uma boa ideia, né? Porque a gente quer fazer uma integração, pessoas novas chegando. Como que integra isso? Traz para um jogo, vai um pouco para o lúdico e as pessoas acabam entrando de uma forma mais fácil, muito mais fácil do que só a teoria. Agora você falou uma coisa bem interessante, essa questão da integração, né? Tem empresas que a gente percebe que não levam isso muito em conta, essa parte da integração. Fala pra gente da importância disso. A integração é um ponto super importante quando você contrata um funcionário novo, porque ele está chegando numa cultura diferente e ele veio de outra cultura. E ele precisa saber como que as coisas funcionam ali, qual que é a regra do jogo. E quando você não fala, ele vai fazendo no automático, como ele fazia no outro lugar. E às vezes não dá certo. E aí, porque a pessoa não é boa? Não, a gente também não fez a nossa parte de integrar. Então, integrar é você conseguir receber bem aquela pessoa que está chegando na sua empresa e dizer para ela como que funciona. E quando você utiliza jogos, utiliza uma reunião, um desenvolvimento, até mesmo apresentar o prédio, a estrutura física para as pessoas, você está dando importância para ela, você está mostrando que ela é importante ali. E ela começa a se comprometer com a empresa também. E até essa questão de a pessoa passar a se sentir parte. Sim, que é o mais importante, né, Silvana? Que hoje as pessoas acham que assim, eu tenho um contrato de trabalho e a obrigação da pessoa chegar e trabalhar, e tem muitas empresas que até pensam que já tem que chegar sabendo, né? E não é bem assim, a empresa tem uma parte importante de receber, de acolher, de dizer o espaço que ela está, que ela é importante ali para que ela possa trazer resultados. Fantástico. E que dicas você deixa para o nosso público? A dica que eu deixo hoje é, você que vai participar de algum treinamento, vá pensando que você vai aprender e que você vai ajudar a construir. Se você participar de um treinamento que tenha dinâmica, não ache que é bobagem. Participe. Você vai conseguir se desenvolver e aprender coisas que estão aqui dentro escondidinho que vão te ajudar a ter resultados. Empresas, invistam em desenvolvimento, que façam com que as pessoas se envolvam, com que elas participem, porque é isso que vai gerar conhecimento. Outros tipos de treinamento são importantes? São. Treinamentos técnicos, treinamentos teóricos são importantes? Sim. Mas quando você fala de comportamento, quando as pessoas se envolvem, elas trazem algo diferente, um resultado diferente e se comprometem mais. E agora você falou uma coisa muito bacana. A parte técnica é importante? Mas de acordo com uma pesquisa, ela representa apenas 15% do sucesso. Sim. E 85% do sucesso se dá pelas habilidades de se relacionar e habilidades comportamentais. E hoje como é forte isso, é né? muito forte. Hoje as pessoas são demitidas por comportamento. Olha e não só. pela técnica, Pode né? ser bom tecnicamente, mas se não tem um bom comportamento, não se relaciona bem, ele perde o seu cargo ou a sua posição. É bem isso. Fantástico! Gisele, muito obrigada pela sua entrevista, foi maravilhosa e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Silvana, foi um prazer. Até mais. Ótimo. E o nosso programa está chegando ao fim. Antes, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube para que você possa receber as atualizações semanais e também acompanhar os nossos programas anteriores. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos.